Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Meu nome é Rafael e nesse vídeo vamos criar um lab com o FortiGate. O objetivo desse lab é fazer com que o usuário do PC1 consiga navegar na internet. Para isso, vamos configurar o endereçamento IP no PC1 e na sequência vamos realizar toda a configuração necessária no FortiGate para que o usuário consiga navegar na internet. Nesse lab eu vou utilizar um appliance da distribuição Linux, o Ubuntu, e também um appliance do FortiGate. Eu já fiz um vídeo mostrando como realizar a instalação dos dois appliances. Se você ainda não viu, é só clicar no card que vai aparecer aqui em cima. Eu também vou deixar um link desses vídeos na descrição do vídeo. Então agora vamos entender essa topologia. Aqui para o PC1 eu estou utilizando o appliance do Ubuntu, aqui eu estou utilizando o appliance do FortiGate e aqui eu estou utilizando aquela nuvem NAT para simular meu acesso à internet. Aqui eu estou utilizando aquela nuvem cloud, que é essa nuvenzinha aqui. A única coisa que eu fiz aqui foi alterar o símbolo daquela nuvem para esse PC do Windows aqui. Aqui esse PC tem o papel de fazer com que a minha máquina real se comunique com o GNS3. Através dessa conexão eu vou conseguir abrir a interface gráfica do FortiGate no meu navegador. Então vamos iniciar a configuração do nosso lab pelo PC1. Então se você colocar o mouse aqui em cima do PC, você vai ver o usuário, senha, username, password que você vai utilizar para logar no PC. Você clicando com o botão direito, clicando em console, ele vai aparecer a tela gráfica para você poder logar na interface dele. Aqui você vai colocar aquela senha que apareceu lá, então vai ser osboxes.org. Em seguida ele vai logar para você e aqui a gente vai executar as configurações de endereçamento IP para prover a conectividade entre o FortiGate com o PC1. Agora que você já logou no PC, você vai vir nessa opção aqui em cima e aqui ele vai aparecer as opções de rede. Então você vai clicar aqui nessa opção, vai expandir e vai clicar aqui em Wired Setting. Ele vai carregar essa tela para você e agora você vai vir aqui nessa opção para você aplicar o endereçamento IP nele. Agora você vai vir aqui em IPv4, vai selecionar manual e aqui a gente vai configurar o endereço IP que a gente precisa. Aqui vai ser o final 2, então vai ser 10.0.0.2. A máscara 255.255.255.0. O gateway vai ser 10.0.0.1. A gente vai descer um pouquinho aqui e vamos colocar aqui também o DNS 8.8.8.8. Esse vai ser o DNS que a gente vai utilizar. Vai clicar em Apply. Vamos habilitar aqui, vai aparecer conectado. Agora a gente já pode fechar e voltar lá para o GNS3. Voltando aqui no GNS3, agora a gente vai clicar com o botão direito, vai clicar em console e vai logar no FortiGate. Então depois que você logar na console do FortiGate, agora a gente vai configurar o endereço IP na porta dele. A gente vai configurar o endereço IP de acordo com a porta que está conectado aqui. A porta que está conectada entre o PC1 com o FortiGate é a porta 2. Então é nessa porta aqui que a gente vai adicionar esse endereçamento IP. A gente vai voltar lá no console e aqui a gente vai dar o comando config system interface. A gente vai dar o comando edit port e a porta que a gente quer, que é a porta 2. Agora a gente vai dar o comando set IP e aqui a gente vai adicionar o endereço IP que a gente precisa. Nesse caso é o 10.0.0.1, a máscara 255.255.255.0. Agora a gente já pode sair dessa interface e agora a gente vai fazer a configuração da próxima interface. A gente tem uma interface de gerência também, que é essa interface aqui. Que essa interface é a interface que a gente vai utilizar para logar no modo gráfico do FortiGate e aplicar as demais configurações. Então a gente vai lá na porta 3 e já vamos aplicar algumas configurações nela. Então a gente vai dar o comando de novo, comando config system interface edit a porta que a gente quer, nesse caso é a porta 3. A minha placa de rede, eu configurei ela para poder ela entregar endereçamento IP via DHCP de forma automática para essa porta. Então nessa porta eu não preciso setar um endereço IP específico. O que eu vou fazer? Eu vou só setar ela em modo DHCP e ela vai pegar um endereço IP aqui que vai gerar essa conectividade com a minha máquina real com o GNS3. E assim eu vou conseguir ter essa conectividade também com o FortiGate. Então eu vou dar o comando aqui set mode DHCP. Eu só preciso disso.
E agora, para poder permitir, para que essa porta permita que eu faça gerência no modo gráfico, eu preciso setar alguns protocolos e informar para essa porta que esses protocolos vão ser permitidos. Então eu vou dar o comando set allow e aqui eu vou colocar os protocolos que vão ser permitidos serem utilizados para gerenciar essa porta. Então vai ficar HTTPS, o HTTP e eu vou colocar o ping também. Com esses comandos eu já consigo gerenciar essa porta e consigo enxergar também toda a configuração do FortiGate no modo gráfico. Então agora eu já posso sair daqui e agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer um teste de conectividade do FortiGate para o PC1 para saber se essa conectividade já está acontecendo. Então eu vou voltar lá no console e vou dar o comando execute ping e vou colocar o IP aqui 10.0.0.2, que é o IP do PC1, e vou dar enter. E ele já está respondendo o ping, então significa que essa conectividade entre o PC1 com o FortiGate está funcionando, está legal. Agora o que eu preciso saber? Eu preciso ver qual que é o IP que a minha porta de gerência pegou, porque ela está em modo HCP, e vou pegar esse endereço IP e vou tentar abrir aqui no meu navegador a interface gráfica do FortiGate para ver se eu já consigo visualizar as informações que eu preciso nele. Então eu vou dar o comando aqui show system interface, vou dar o ponto de interrogação. E aí ele vai mostrar para mim aqui que na porta 3 eu peguei o endereçamento IP 172.16.0.130 e é esse endereço IP que eu vou tentar abrir no meu navegador para saber se eu já consigo enxergar a interface gráfica do FortiGate. Então vou minimizar aqui. Então agora aqui com o navegador aberto eu vou colocar aquele endereço IP aqui 172.16.0.130 e vou tentar abrir a interface do FortiGate. Pronto, já apareceu a interface do FortiGate e eu vou colocar mesmo usuário e senha que eu utilizei para logar na console. Então vou colocar aqui admin e vou colocar admin. Você vai colocar a senha que você criou lá. Depois que você logou, ele vai aparecer essa tela para você. Aqui já é a interface gráfica do FortiGate e é através dessa interface que a gente vai começar a aplicar as outras configurações dentro do FortiGate, incluindo as políticas que vão permitir com que o usuário consiga chegar até a internet. Então agora logado aqui na interface gráfica do FortiGate, a gente já consegue visualizar várias informações de forma bem mais fácil. Como por exemplo, a gente pode vir aqui em Network, vir aqui em Interfaces e aqui a gente verifica toda aquela informação que a gente adicionou nas interfaces quando a gente estava logado na console do FortiGate. Como por exemplo a interface 1 que a gente configurou, aqui tem o endereço IP dela, aqui na porta 2, aqui a porta 3, que são as portas que a gente utilizou lá na hora que a gente estava configurando dentro da console. Então por exemplo, configuração básica que a gente já pode fazer aqui que facilita bastante. Como por exemplo, a gente sabe que essa porta 1 é a porta que a gente utiliza para fazer a saída WAN. A gente pode selecionar essa porta, a gente clica aqui em Edit e aqui em Edit a gente vai conseguir visualizar as informações da interface e também a gente pode configurar aqui, colocar outras informações, como por exemplo essa interface ela não está nomeada, então ela não está documentada, quem olhar aqui não vai saber para onde está indo essa interface. Então a gente pode colocar aqui por exemplo, dizer saída WAN, para ficar mais fácil, quem visualizar essa informação sabe que essa interface está sendo utilizada para sair para o WAN. Então aqui a gente já tem uma interface, ela vai carregar a informação aqui e ela já vai mostrar pra gente aqui, ó, já aparece documentado, saída WAN. Então agora a gente pode pegar, por exemplo, essa interface aqui, a porta 2, que é a porta que faz conectividade entre o FortiGate com o PC1 e colocar aqui, por exemplo, FortiGate to PC1. Aqui tem as outras informações que a gente não precisa alterar, mas caso necessite, por exemplo, habilitar o ping, habilitar o HTTP, tem várias outras informações que a gente já consegue alterar por aqui. Mas por enquanto a gente vai só alterar o nome da interface. Agora a gente já consegue vir aqui, por exemplo, na porta 3, que a gente já sabe que é uma porta de gerência, que é a porta que a gente está utilizando aqui para fazer a gerência gráfica do equipamento. Então eu posso colocar aqui gerência. E agora a gente já vê as interfaces documentadas. Então a gente tem aqui saída WAN, que é a porta 1. E aqui a gente já tem a porta 2, por exemplo, que faz conectividade entre o FortiGate com o PC1 e a porta de gerência. Uma outra coisa que a gente pode fazer aqui também é criar usuários. Como por exemplo, a gente vem aqui em Administrator, então a gente vem aqui em System e depois em Administrator. A gente vê que só tem um usuário, que é o usuário que eu estou utilizando para logar no equipamento. Agora eu vou criar um outro usuário. Para criar um outro usuário, eu vou vir aqui
em Create New, eu vou clicar aqui em Administrator e vou criar um outro usuário aqui. Eu vou colocar usuário FortiGate. FortiGate, esse vai ser o nome do meu usuário. A senha vai ser Fort123. Aqui vai ser Fort123 e aqui vai ser Fort123. Então essa daqui é a senha que eu criei. Então o usuário FortiGate, a senha Fort123, Fort123. E aqui eu vou criar um perfil. Eu vou associar ele a um perfil. Então eu vou associar ele ao perfil SuperAdmin. E agora eu já tenho dois usuários. O que eu estava utilizando, que era o admin, e o FortiGate. Agora, para ver se esse usuário está funcionando, eu vou deslogar, vou sair do FortiGate e vou tentar logar com o usuário FortiGate que eu acabei de criar. Então eu vou colocar aqui FortiGate Fort123. E pronto, eu já estou logado já agora com o usuário FortiGate. Então dessa forma, uma forma bem simples, você consegue criar um usuário novo para você administrar ou você passar essa administração para alguém. Então aqui já carregou toda a informação que esse usuário novo que eu acabei de criar, o FortiGate, ele vai poder ter acesso. Agora a gente vai fazer uma outra troca aqui. Eu vou limitar esse usuário para que ele tenha poucas informações para ele visualizar. Imagina que eu não quero que esse usuário, por exemplo, consiga editar uma interface. Por exemplo, que nem aqui. Eu vou clicar aqui com esse usuário, estou logado como FortiGate. E eu vou colocar aqui mais um. Então agora, em vez de ser PC1, vai ficar PC11. E vou dar um OK. E você vê que ele alterou. Você consegue ver que ele alterou. E aí eu vou desfazer essa alteração. E para evitar que esse usuário cometa algum erro, faça alguma coisa, eu vou limitar as ações desse usuário. Então a primeira coisa que eu vou fazer é deslogar desse usuário e vou logar aqui como admin. Vou colocar com a senha admin, que é a senha que eu criei logo no início. Então agora eu estou logado com o usuário admin. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em System e aqui eu vou vir aqui em Administrator, e aqui em Administrator eu estou vendo aqui a senha que eu criei, que é a senha FortiGate. Só que agora o que eu vou fazer? Como eu quero limitar o acesso desse usuário, eu não quero que ele tenha a senha descrita, por exemplo, para ficar editando coisas como ele conseguiu editar o nome da interface. Eu vou vir aqui em Admin Profile, vou vir aqui em Create New, e aqui em Create New eu vou criar um perfil novo para ele. Eu vou colocar, por exemplo, limitado. Esse é o perfil novo que eu vou criar, limitado. E nesse limitado, aqui você vai selecionar o que você quer permitir que quem tiver dentro desse grupo, desse novo profile, o que essa pessoa possa fazer. Você quer que ele consiga ler e escrever? Você quer que ele consiga somente ler? Aqui são as permissões que você consegue dar para o usuário. Por exemplo, nesse perfil aqui, eu quero que esse usuário ele só consiga ler, ele não consiga editar nada, como por exemplo. Então todo mundo que estiver dentro desse perfil, que estiver associado a esse perfil, só vai conseguir ler as configurações do FortiGate, não vai conseguir editar nenhuma informação. Então eu vou dar um OK. E agora eu criei esse perfil aqui chamado limitado. Agora eu vou voltar lá em Administrator. E aqui em Administrator eu vou clicar aqui em cima do usuário FortiGate que eu acabei de criar. E agora eu vou alterar ele para limitado. Feito isso, a gente vai logar de novo com o usuário FortiGate. E agora a gente vai ver se ele vai conseguir editar aquela informação da interface que ele editou anteriormente. E agora aqui vocês podem ver que o perfil dele já alterou. O usuário está FortiGate e o perfil dele está como limitado. Então agora o que a gente vai fazer? Agora eu vou sair, vou deslogar e vou logar de novo com o FortiGate. FortiGate Fort123. Agora eu vou logar com o FortiGate e eu vou tentar fazer aquelas mesmas alterações que ele fez antes. Por exemplo, alterar o nome da interface. Pronto, agora como vocês podem ver, eu estou logado com o usuário FortiGate. Então agora eu vou tentar, por exemplo, alterar. Como está tudo em modo leitura, né? Então esse usuário aqui ele só pode visualizar as informações. Ele não tem poder de alterar nada, de editar nada. Então vamos ver se isso está valendo mesmo. Então a gente vai vir aqui em Network. Aqui em Network a gente vai selecionar Interface. E agora aqui em Interface, por exemplo, vamos selecionar essa interface e como vocês podem ver, a opção de edição já não aparece aqui, não aparece aquela informação Edit, que é a informação que a gente seleciona para conseguir fazer as edições. Então ele só ficou num perfil de visualização. Então ele consegue entrar na interface, ele consegue visualizar, mas ele não consegue editar nada. Por exemplo, eu vou colocar aqui
alguns valores aqui a mais, por exemplo 252, e aqui ele não tem a opção de salvar, então quer dizer que eu não consigo salvar aquela informação que eu acabei de editar. Então a gente já entendeu como limitar um usuário. Caso você precise criar um usuário e criar algum tipo de limitação para ele, você já sabe, você tem que criar um usuário, depois você cria um profile, e nesse profile você atribui as permissões. Você quer que ele seja somente leitura, escrita e leitura, você consegue definir dentro do profile. Então agora eu loguei novamente com o usuário admin para a gente dar sequência ao nosso laboratório. O objetivo do nosso laboratório é fazer com que o usuário do PC1 consiga chegar até a internet. Então para isso a gente precisa criar algumas políticas dando permissão para que esse usuário consiga chegar até a internet. Então se a gente vier aqui nesse menu lateral e vir aqui em Policy Object, por exemplo, a gente clica aqui em Firewall Policy e a gente já consegue visualizar qual política que já está criada, quais informações de política que já estão aqui. Como a gente pode ver, por default, o FortiGate ele já tem uma política implícita aqui de negação, uma política dizendo que é para negar tudo. Então ninguém passa por esse firewall aqui para chegar, por exemplo, até a internet, por causa dessa política aqui. Então, de qualquer origem, para qualquer destino, sempre o que ele vai fazer? Ele vai negar. Então, o objetivo da nossa política é fazer o quê? É fazer com que o usuário aqui do PC1 ele consiga passar aqui pelo firewall e consiga chegar até a internet. Então é essa política que a gente vai criar. Então primeiro a gente vai criar essa política, fazer um teste, depois a gente vai modificar essa política mais para frente. Antes disso, vamos fazer o seguinte, vamos lá dentro do PC, vamos aqui dentro do PC1 e vamos ver se o PC1 ele consegue pingar a internet. Então aqui a gente está tentando dar um ping para o 8.8.8.8 e como você pode ver ele não está respondendo esse ping. Por quê? Porque não tem a política lá liberando que a origem desse PC1 aqui consiga chegar até a internet. A gente vai parar aqui o ping e a gente vai agora lá na interface gráfica do FortiGate para poder criar as políticas. Então aqui na interface gráfica do FortiGate a gente vai começar a criar a política. Para criar a política a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui em Create New. Aqui em Create New a gente vai cair nessa página e nessa página aqui é onde a gente vai começar a criar a nossa política. Então aqui a gente vai dar um nome para a política. Essa política vai ser LAN to WAN. Esse é o nome que eu vou dar para minha política. Então aqui é da LAN, né? Então quem parte da LAN para WAN. Então para criar essa política você vai ter que informar aqui da onde vem esse tráfego. Então qual é a porta de entrada desse tráfego? Se a gente voltar lá no GNS3 a gente vai ver que a porta de entrada desse tráfego é pela porta 2. Então você já sabe agora que aqui no tráfego na porta de entrada você vai selecionar a porta 2, que é a porta que a gente nomeou aqui com FortiGate to PC1. E agora a interface de saída, você quer chegar na onde? Você quer chegar na internet. Então você vai selecionar aqui a interface que é para chegar na internet. E a interface que viabiliza o acesso até a internet é essa interface porta 1 que a gente nomeou ela como saída WAN. Então aqui a gente marcou já as portas de entrada e a porta de saída. Agora a gente vai selecionar o tipo de origem que está permitindo sair pela internet. Por enquanto a gente vai criar uma política ampla que permita a todo mundo sair para a internet. Para a gente fazer o teste e depois a gente ajusta essa política. Então, de qualquer origem, né, toda a origem, o destino a gente vai colocar também todo o destino, que a gente não sabe aonde que ele quer chegar. Então, de qualquer destino, de qualquer origem para qualquer destino, sempre. Esse aqui é o agendamento, então você pode selecionar aqui para permitir por um período específico, se você quiser, ou se você quiser, nesse caso aqui eu vou deixar sempre. Então, a pessoa sempre vai conseguir sair para a internet. Agora aqui eu vou selecionar o tipo de serviço que essa pessoa pode acessar na internet. Eu vou deixar tudo, então ele também pode acessar tudo. Então aqui eu vou deixar o NAT habilitado. Por quê? Porque significa que como é um endereço IP privado, é um endereço IP que está conectado na porta 2 do FortiGate, quando ele for sair para a saída WAN, ele vai sofrer um processo de NAT e aí ele vai conseguir sair com a origem com o IP que está na saída WAN. Então eu vou deixar o NAT habilitado aqui. E dessa forma, aqui embaixo, esse Enable this Policy ele também tem que ficar habilitado. Então por enquanto eu vou deixar só essas informações habilitadas, vou dar um OK aqui. Então agora que a gente já criou essa política, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um teste, a gente vai voltar lá no PC1 e aqui dentro do PC1 a gente vai tentar pingar aquele IP 8.8.8.8 novamente. E agora a gente já vê que esse ping está funcionando. Se a gente voltar lá na interface gráfica do FortiGate, aqui a gente vai conseguir ver, por exemplo, o tráfego que está passando, que está dando match nessa policy. Vamos atualizar aqui, vamos clicar aqui no reloginho, vamos esperar ele carregar novamente.
E aqui a gente já vê que tem um tráfego batendo nela. Então você já vê que a LAN para o WAN já tem tráfego passando por ela. Então aquele tráfego que a gente está gerando através de um ping aqui dentro do PC1 realmente é o tráfego que está passando por lá. Então agora que a gente já viu que realmente o tráfego que está passando aqui nessa política é o tráfego que está vindo lá do PC1, a gente também pode fazer um teste indo lá no PC1 e ver se ele consegue navegar de fato na internet. E agora aqui no Mozilla a gente pode digitar, por exemplo, o endereço da web mesmo, o endereço de algum site para ver se ele vai conseguir abrir. Por exemplo, vamos digitar aqui .terra.com.br. Vamos ver se ele vai conseguir abrir o site do Terra. Aí ele começou a carregar. Está carregando as informações e agora a gente já viu que ele conseguiu abrir o site do Terra. Então agora a gente vai voltar aqui no FortiGate. A gente já vê que está dando match ali. A gente já consegue visualizar aqui, por exemplo, esse tipo de tráfego que é a origem, que está batendo nessa política aqui e está tentando sair para a internet. Então agora se você vier aqui, por exemplo, em Dashboard e depois você vier aqui em FortiView Section, por exemplo, aqui você vai conseguir ver a origem, de onde está partindo o tráfego e o destino do tráfego. Como por exemplo a gente estava acessando o site do Terra. Aqui você vê que tem os IPs que a gente estava pingando, os IPs do Google, por exemplo. E a gente também estava acessando o site do Terra. Como por exemplo esse IP aqui, se você colocar o mouse em cima dele, você vai ver que é o IP do Terra. Então se a gente clicar aqui, ó, terra.com, esse aqui é o endereço IP e é o endereço IP externo, que é o endereço IP que a gente estava acessando. Então aqui você consegue coletar esse tipo de informação também. Aqui, por exemplo, você consegue ver a política que ele está dando match, como por exemplo, você já vê que é essa política que a gente criou, a interface da onde ele está vindo, a interface por onde ele está saindo e o tráfego consumido aqui por essa interface. Então a gente já conseguiu ver que essa política funciona, inclusive a gente já conseguiu ver que a gente consegue navegar com essa política. A gente abriu aqui o site do Terra, aqui também está aberto o site do YouTube, então já conseguiu ver que essa política está funcionando. Então agora a gente vai alterar essa política para a gente aplicar essa política de uma forma diferente. Então a primeira coisa, antes de mudar essa política, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai remover essa política. Então a gente vai vir aqui em Firewall Policy, essa política aqui a gente acabou de criar, a gente vai remover essa política. Vou deletar essa política, então ela está removida. Então agora se a gente voltar lá no PC, a gente daqui do PC tenta pingar o Google de novo, que é o IP 8.8.8.8, e agora você já vê que ele não responde o ping mais, porque a gente removeu a política. Então agora a gente vai voltar lá na gerência do FortiGate, e agora a gente vai fazer o seguinte: a gente vai criar uma política aqui, só que um pouco mais organizada, porque imagina que você tem várias origens. Aqui eu só estou com uma origem só, que é só um PC1, mas imagina que você tem várias origens, várias redes dentro da sua empresa e você quer fazer um filtro para cada rede você quer dar um tratamento separado. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou criar uma política aqui de uma forma um pouco mais organizada, onde vai permitir que você controle melhor essa política. Então para isso a gente vai fazer o seguinte: a gente vai vir aqui nesse menu lateral, Policy Object, e aqui em Policy Object a gente vai vir aqui em Address. Aqui em Address a gente vai criar em Create New, e aqui a gente vai criar um objeto, e esse objeto a gente vai associar ao endereçamento IP que a gente quer utilizar como origem. Então a gente vai fazer o seguinte: como por exemplo, eu vou dar esse nome aqui, vou criar um nome aqui, eu vou criar LAN 10, por exemplo. Esse é o nome que eu vou criar. Agora nessa LAN 10, né, esse nome LAN 10, eu vou associar uma rede, uma sub-rede a essa LAN 10. Então eu vou colocar 10.10.10.10 espaço 255.255.255.0. Essa rede aqui, que eu acabei de colocar aqui, essa sub-rede, ela vai ser associada a esse nome aqui, LAN 10. Feito isso, eu vou clicar em OK, e agora eu já tenho um objeto chamado LAN 10, e esse LAN 10 está associado à rede 10.0.0/24. Agora eu vou voltar aqui em Policy, em Firewall Policy. Aqui em Firewall Policy eu vou clicar em New de novo e vou fazer aquele mesmo processo para criar uma política. Vou clicar aqui, vou selecionar aqui, o nome vai ser esse, né? Você pode dar o nome que você quiser, mas eu vou dar esse nome para ficar mais fácil para visualizar. Então é da origem LAN para o destino WAN. Ele vai entrar aqui pela interface 2, né? Que é a porta 2 que está nomeada aqui, FortiGate para o PC1. A saída também vai ser a saída WAN, como estava antes. E aqui vem a mudança. Agora eu vou selecionar esse daqui, ó, LAN 10. Essa política agora só vai permitir quem vier da LAN 10, que é daquela rede 10.10.
daquela rede 10.0.0/24. Porque se você tiver dentro da sua rede, por exemplo, uma rede 10.1, 10.2, 192, ela já não vai conseguir passar, porque essa política aqui ela está amarrando especificamente para todo mundo que for da origem LAN 10. Então agora eu vou colocar aqui destination, mesma coisa como antes. Então vou colocar o serviço aqui all, que é para qualquer serviço, e aqui destino all, que é para qualquer destino. Mesma coisa aqui embaixo, a política já está habilitada, eu vou dar um OK aqui. E agora a política está criada aqui. Então agora a gente vai voltar lá no PC e vamos testar para ver se a nossa política está funcionando. Ó, o PC voltou a pingar. Então você viu que deu certo aqui, ele voltou a pingar. Então agora a gente vai clicar aqui no navegador novamente, no Mozilla, para ver se a gente consegue exibir um outro site, por exemplo, www.uol.com.br. Vamos ver se ele vai carregar o site do UOL para validar que está funcionando. Então, ele está carregando aqui e agora a gente está vendo que ele está carregando também o site do UOL. Então funcionou. Então deu certo a política que a gente criou lá no FortiGate para permitir que o PC1 consiga chegar até a internet. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo.